Professor, tem problema usar o PC dos... Tem problema de usar o quê? Não, não tem, cara. Só se tivesse, aí ele seria prioridade, mas tranquilo. Bom, vamos lá então. Construção de algoritmo. Aqui, você fará uma viagem para os Estados Unidos e receberá uma bolsa mensal de R$ 1.500. Quanto dinheiro em dólar você receberá por essa bolsa? Bom, aqui, pessoal, só com esses dados vocês já conseguem definir o resultado do problema? Não ou sim? É variável. Variável o quê? O preço do dólar é variável. Tá, eu vou dar o valor para vocês do dólar, então. São uns 3,90 Valor dólar comercial. Vamos ver aqui, ó. Valor do dólar comercial do dia. Tá 3,90. Subiu o dólar, né? Subiu? Ele não vai me dar, esse cara aqui, o valor do dólar? Já é no primeiro link, eu tinha que saber. 4,12. 4,12? Em que site você achou? 4,12. Dólar hoje. Então, um dólar é equivalente a R$ 4,12, é isso? O só colocar dólar hoje, aparece. comercial, mas o Google aqui não está mostrando, só mostra aqui. Escreve o valor da dólar. Beleza, então, para cada R$ 4,12 nós temos um dólar. R$ 1.500, então, quantos dólares nós temos? É que o problema... Quanto? 6.180, eu acho que está errado. Eu acho, não tenho muita certeza, mas só se a nossa 364, é isso? Alguém multiplicou o valor, não é dividir. Beleza. E 364 dólares. Legal. Só isso então resolveu o meu problema? Sim. Ó, você fará uma viagem para os Estados Unidos e receberá uma bolsa mensal de R$ 1.500. Quanto dinheiro em dólares você receberá de bolsa? R$ 364. Tá certa a minha resposta? 364 dólares. Tá certo? Vou receber em reais e eu quero saber em dólar. Correto? Legal. Faça o algoritmo para encontrar a solução desse problema e represente a solução de uma descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. A gente vai ver que um algoritmo ela pode ser o quê, pessoal? Feita dessas três formas aí, ó. A descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. A descrição narrativa a gente só vai começar agora a fazer porque a gente está aprendendo, mas a gente não vai muito tempo ir com ela, tá? Fluxograma e pseudocódigo a gente vai até o final do curso, vendo esses dois caras aí. Porque é o que realmente interessa na parte do quê? De algoritmos mais estruturados. Correto? Fechou. Isso daqui é uma pergunta, né? Beleza, quanto dinheiro em dólares você receberá uma bolsa? Aqui ele fala, ó, que você vai fazer uma viagem e vai receber uma bolsa mensal. Se é uma bolsa mensal, o que dá a impressão aqui? Que é um curso que eu não vou ficar lá um mês só, então, para receber isso, né? Então, eu tenho todos os dados para definir o quanto eu vou receber de bolsa aqui em dólar. Eu precisaria do quê? Período, quantidade de tempo, quantidade de meses, tá? Algoritmo, ele tem tudo isso. A gente vai ter, às vezes, o problema, e esse problema não vai estar bem definido. Nós precisamos pegar e pensar nessa parte. O que não estiver bem definido, a gente tem que pegar e procurar o mínimo para resolver o problema.
Tá? Se não, só vendo à primeira vista aqui, a gente vai responder sempre que é $364. E não é às vezes o resultado que a gente quer. Correto? Então o algoritmo em si faz muita parte o quê? A interpretação do problema que a gente tem para a gente poder resolver. Isso daí sempre vai acontecer. Tá? É muito importante, interpretação. Beleza aí? Às vezes o problema ele está oculto. A escrita dele geralmente não vai estar clara. E é isso que vai acontecer na realidade. Quando você vai fazer um programa, fazer uma codificação de um sistema, você vai precisar, na verdade, fazer a leitura de algum documento. Quem escreve esse documento? Um analista, provavelmente. Né? Esse analista nem sempre vai escrever tudo às claras. Se ele for um analista júnior ainda para essa função, ele tem mais chance de errar, porque geralmente o analista júnior ele não tem mais tanta experiência assim. O sênior, a chance é menor, mas mesmo assim ainda tem chance, pessoal. Tá? Então não tem jeito. Se tiver na mão de um humano, há chance de erro. Isso daí é sempre vai acontecer. Correto? Beleza. Então, a gente precisa fazer esse papel, interpretar o problema corretamente. Não fazendo isso, a gente não consegue resolver o problema. Tá? Bom, vamos lá. O que seria aí um padrão esperado aqui de resposta de descrição narrativa? Seria realmente aqui a forma de narração. Tá? Em português, obter a taxa do dólar. Né? Obter a taxa do câmbio do dólar. Depois que eu tive, calcular o valor da bolsa em dólar. Bolsa é igual aos R$ 1.500 dividido pelo valor da taxa, que é o que a gente fez. E depois, mostrar o valor da bolsa em dólar, que é o que a gente falou, não é isso? Isso daqui não deixa de ser um algoritmo, é narrativo. Vocês estão vendo que isso daqui está em forma de frase mesmo? Vocês conseguem entender isso? Sim, conseguem. Né? No nosso caso, português, está em português também, tranquilo. É bem fácil de entender. O problema disso é o quê? A gente tem muita margem. Se eu fosse dar isso daqui agora para vocês, para vocês resolverem isso daqui em algoritmo de forma narrativa, vocês iam escrever exatamente o que está aqui? Não iam, tá? E para um computador, um negócio é exatamente. Não pode ser mais ou menos, não tem como. Para o ser humano isso daqui é muito legal, a gente entende rápido. Para um computador não é legal. Por quê? Porque tem muita margem. Cada pessoa provavelmente aqui vai escrever de um jeito. Isso para um sistema computacional não é legal, não é bom. Ele não vai entender. Tem que explicar o negócio do salão, tem que explicar o porquê do porquê e não deixar a margem pela... Depende, tá? Dependendo do assunto tem que ser. Beleza. Fluxograma. Eu tenho um padrão de resposta para o mesmo problema, tá? Início e fim aqui, ó. Vocês estão vendo ali, ó, o início e o fim? Então, eu tenho agora o quê? Uma limitação realmente de comandos que eu tenho a ser seguido. Ler taxa de câmbio. Calcular a bolsa em dólar, que é igual a 1.500 dividido pela taxa. Mostrar bolsa em dólar, que ele vai exibir o valor lá. Depois eu tenho o final. Beleza? Ele é difícil de ser interpretado? Esse cara aqui? É difícil ou não? O que vocês acham? É a primeira vez que vocês estão vendo. Não é. Tá? Ali eu tenho alguns símbolos, não tenho? O ler e o mostrar ali. A gente vai ver que alguns comandos, o ler e o escrever, só vai mudar isso no algoritmo. Mas eles são ali um retângulo inclinado, não é ali as laterais? Isso daí é um símbolo, ou de leitura ou de escrita para o computador. Tá? Vocês estão vendo ali que o calcular, ele não está em um retângulo? Se eu tenho um retângulo, eu tenho um processamento. Correto? E eu não tenho ali essa parte agora do início e do fim.
Ele pode ser uma bolinha também. Isso daí no fluxograma ele é possível. Isso daí é o símbolo de conexão, ou iniciação, ou finalização, ou se eu tenho páginas a ser trocadas, eu posso pegar e fazer a ligação de uma página para outra. Tá? Isso daqui é tudo símbolo, não é? Legal. Só que se eu não falasse para vocês, vocês iam saber que esse símbolo significava alguma coisa? Mas agora, ainda, é difícil? Não, depois que explicar, fica tranquilo, né? Beleza. Esse cara aqui é muito legal pra gente ainda. Já é um pouco melhor para o computador. Por quê? Porque eu já tenho utilização de símbolos que ele consegue, entre aspas, interpretar. Mas ainda ele não consegue executar esse cara. Tá? Vocês estão vendo que ali está escrito ler, mostrar, são verbos no infinitivo? Basicamente são comandos que a gente tem. No nosso português, é óbvio. Né? Para um computador, eu vou ter que escrever, obviamente, o comando da linguagem que eu estiver utilizando. Tá? Print, scanf, tá? Mas já são comandos. Ali, ó, dólar igual a 1.500 dividido pela taxa. Isso dali não é uma expressão matemática que a gente tem? Simples ali? Tranquilo. Isso daí o computador ele faz de letra. Resolver expressão matemática depois que você já montou a sequência, para ele é muito simples. Correto? Esse cara aqui é o segundo meio de algoritmo que a gente tem, o fluxograma. E esse cara aqui a gente vai ver bastante, tá? Bastante. Porque todos os símbolos, basicamente, mínimos necessários para a gente compreender vão estar em fluxograma. E esse cara aqui, pessoal, ele é bom, na verdade, para quê? Para documentação. Se você tem um processo dentro de uma empresa, o fluxograma ele é muito bem-vindo para essa parte. De como o fluxo da sua empresa funciona. Basicamente, são outros símbolos, mas a ideia é a mesma desse cara aí. Ó. Tudo bem? Então, a gente vai utilizar bastante o fluxograma. Pseudocódigo. Pseudocódigo, tá? É mais ou menos isso daí que a gente vai ter de resultado padrão, de acordo com aquele problema lá de calcular o valor da bolsa em dólares. Algoritmo câmbio. Eu tenho ali, ó, início e final do algoritmo, fim algoritmo. Isso daí já são comandos. Leia, taxa. Bolsa, aquele símbolo lá de menor traço, é o símbolo de recebe, tá? Bolsa recebe 1.500 dividido por taxa. Escreva, bolsa em dólar, 2 pontos, bolsa. O bolsa ali, pessoal, vocês estão vendo que tem um var ali? VAR, taxa, vírgula, bolsa, 2 pontos real. Quer dizer que a gente está fazendo o quê? Declarando variável. As duas variáveis têm um tipo. O que é esse tipo? Nesse caso é o tipo real. O que é o tipo real? O que é um número real? É um número real. É o número que pode conter casas decimais. Tá? Então o que acontece aqui, ó? Esse cara, o pseudocódigo, ele já está o quê? Bem mais próximo de uma linguagem de programação. Só que se eu escrever isso daqui, ó, o computador, as linguagens de programações em si, eles não vão entender. Eu tenho que escrever na linguagem que eu vou realmente utilizar. Se eu for escrever em linguagem C, eu tenho que ir lá e declarar void main, certo? Declarar bolsa, vírgula, taxa, 2 pontos, real. Eu tenho início ou fim, eu tenho lá um abre e fecha chaves. Isso daí são símbolos agora da linguagem de programação. Só que isso daqui é o cara mais próximo de uma linguagem que a gente tem, que se chama pseudocódigo. Esse cara a gente vai utilizar bastante. Então, fluxograma mais o pseudocódigo vão ser bem utilizados nessa disciplina aí. Tudo bem? Beleza? Então é isso que a gente vai começar. Por que tem que começar por pseudocódigo em vez da linguagem de programação direto?
Não é meio perda de tempo? Se a gente vai ter que depois traduzir esse cara aí para um programa, realmente uma linguagem, não é meio perda de tempo ficar aprendendo isso? Não, não é. Vocês sabem por quê, pessoal? A intenção é que vocês desenvolvam lógica e não fiquem dentro de uma linguagem de programação. Linguagem de programação, pessoal, tem milhares no mundo. Você vai escolher a que você quiser. A que você querer mais programar, você vai lá e escolhe. Se você aprendeu lógica, você aprende qualquer linguagem de programação. Pode ser C, pode ser Java, pode ser VB.NET, pode ser C#, pode ser qualquer um. Essa é a intenção. Não fiquem presos em uma tecnologia. Tá? Aprendam a lógica, que é a base. Depois, você se adapta em qualquer um. Correto? A linguagem de programação, então, pessoal, é uma ferramenta. Tá? Óbvio, é importante saber ela. Não é fácil aprender a potencialidade de uma linguagem inteira. Não é fácil aprender o C#, por exemplo, inteiro, cara. É muito foda. Mas, tá? Isso daqui é o que é importante. Supondo que seu Sharp morra amanhã, a Microsoft fala, não vamos mais continuar. Se você ficar preso no C# já era, você também morre. Por isso que a lógica está aqui dentro, ó, nesse cara, no algoritmo, pseudocódigo. Isso daí que é importante. Tudo bem? Então, esse é o passo que a gente tem que dar. Aprendemos isso bem? Beleza. Qualquer linguagem depois é mais fácil de a gente se adaptar. Ok? Fechou então. Bom, comandos básicos, né, executados por um computador. Analisando o exemplo anterior, identificamos as primeiras ações que podem ser executadas por um computador. Obter um dado de uma unidade de entrada de dados, também chamada de leitura de um dado. Aqui, ó, o que a gente tem então, ó? O leia, não é? O leia é um comando. O leia, ele vai ficar fazendo o quê? Esperando algum comando, algum valor do teclado a ser colocado ali e dado enter. É uma instrução, é um comando. Ele vai ficar ali o cursor parado para você digitar algum valor. Isso é o leia. Isso é um comando de entrada, então. Ali, ó, ele não está lendo o valor da taxa. Quanto é o valor de hoje do dólar? 4,12. Ali a gente teria que colocar, então, o valor 4,12. Ele também pode puxar essa informação de alguns lugares. Sim, aí você vai ter que fazer um programa um pouco mais complexo para fazer isso. Mas dá, nada é sozinho. Beleza? Fechou. Então a gente tem o quê? Esse dado aqui de entrada. Informar o resultado através de uma unidade de saída, também chamada de escrita, de uma informação ou saída de dados. Resolver expressões aritméticas e lógicas e colocar o resultado em uma expressão e uma variável. Aqui então, mais uma vez. Bolsa recebe 1.500 dividido por taxa. Esse 1.500 ali, ele está fixo, não está? Beleza, não está numa variável. Mas eu poderia ter também isso daí numa variável, não poderia? Valor recebido, valor bolsa, alguma coisa desse gênero. Poderia ter ali uma variável dividido por outra variável, correto? E esse valor, eu tenho que colocar ele em algum lugar. Que seria o que ali, ó? Bolsa. Correto? Então, bolsa aqui, ó, como eu declarei ela como uma variável, ela vai guardar temporariamente esse valor aqui, ó, de 1.500 dividido por 4,12, que é o que a gente colocou dentro da taxa. Legal. Escreva. Bolsa em dólar, bolsa. Aqui não está muito completo, mas um pseudocódigo, vamos dizer assim, mais fiel, ele vai estar da seguinte forma. Entre aspas duplas, bolsa em dólares, Quando eu tenho aspas duplas aqui dentro, é sinal que é o quê? Um conjunto de caracteres fixo. Não muda. Tá? Bolsa aqui, ó, não é o valor da minha variável, é o valor dessa conta aqui, o resultado que iria vir ser mostrado para cá. Eu tenho o comando escreva aqui, não tenho? O escreva é justamente para quê? Para mostrar o resultado em tela para você. Isso são comandos, então.
Tudo bem? Legal. Padrão pseudocódigo. Isso daqui, pessoal, vai variar um pouco de autor para autor. Nem sempre vai ser desse jeito aqui. Tá? Aqui é um exemplo. Mas depois que a gente pegar os outros exercícios, vão ter alguns mais detalhes. Tá? Tem autor, por exemplo, que coloca aqui geralmente um terminador, um ponto e vírgula, ou um ponto, enfim. Cada autor defende um pouco aí o jeito que ele escreveu. Mas a gente vai pegar um, né, e seguir com ele aí. Tudo bem? Mas a lógica do algoritmo vai ser sempre a mesma coisa. Isso daí não tem variação. Ok? E eu sempre tenho que ter o quê? Um início e o fim. Ó. Em algumas linguagens, beginning, end. Em outras linguagens, abre e fecha chaves. Tá? Vai variar um pouquinho, mas no nosso vai ser esse daí, início ou fim do algoritmo. Tá? E um algoritmo em si, ele precisa de um nome, tá? Ó. Olha o nome do meu algoritmo aqui, ó. Algoritmo câmbio. Okay? Numa linguagem de programação, ele é o nome do meu arquivo geralmente, ou o nome da minha função. Tá? Mas daí a gente vai ver mais pra frente. Então, isso é o que a gente tem de padrão esperado quando a gente fala em pseudocódigo. E é esse cara que a gente vai o que mais estudar. Pseudocódigo e a parte do fluxograma. Tudo bem aí? Beleza? Bom, então a gente já viu. Essas ações são denominadas instruções ou comandos. Então tudo que a gente viu, cada uma das linhas aqui, ó, é uma instrução ou comando. Tá? Cada linha aqui que eu digito, né, e o programa executa de baixo para cima é um comando a ser executado. Ok? Existe um cara aqui, ó, que a gente ia comentar depois. Mas eu não tenho espaço aqui, ó, leia, bolsa e escreva. Eu não tenho espaço à esquerda. Legal. Para um computador isso daí é irrelevante, tá? Na verdade, para algumas linguagens de programação. Para o Python não. O Python é um exemplo que eu preciso colocar de qualquer forma. Mas para a linguagem C, que é a mais tradicional, eu colocando esse espaço ou não aqui na frente, seria a mesma coisa, ele iria compilar. E para o algoritmo também, tá? Exato. Quando a gente vai fazer manutenção nesse código, o problema é entender o que os outros escrevem. Sempre vai ser assim. Pega uma lógica do seu companheiro depois e tenta entender o que ele fez. Tá? E vai ser comum isso acontecer com vocês. Vocês vão pegar código de outras pessoas. Se você não fazer essa divisão, vamos dizer assim, vai ficar mais difícil ainda de interpretar esse código. Isso daqui a gente chama de indentação, tá, de códigos. Não é tão importante para uma linguagem de programação, não é para uma determinada, mas é importante para a gente fazer manutenção posterior e entender código depois. Ele justamente está dentro aqui, ó, né? Por quê? Ele está dentro de um início e de um final aqui, ó. Tá? E depois tem mais indentação também. Isso daí pode se estendendo para mais para a direita até. Beleza? Tudo bem aí? Legal. Geralmente a gente dá um tab. O tab já é indentação, tá? Analisando o exemplo anterior, identificamos as primeiras ações que podem ser executadas por um computador. Obter um dado de uma unidade de entrada de dados também é chamado de leitura de dados. Beleza. Informar um resultado através de uma unidade de saída, também chamada de escrita, de uma informação ou saída de dados. Resolver expressões aritméticas e lógicas e colocar tudo em uma expressão e uma variável. Então, tudo isso daqui a gente teve lá no nosso pseudocódigo aí apresentado. Né? Necessidade de desenvolvimento de algoritmos para solucionar problemas computacionais. Bom, nas atividades cotidianas já vistas, é sem dúvida necessária alguma organização por parte de quem vai realizar a tarefa. Tá. Mesmo eu tendo irmãos na mesma casa que eles moram e eles trabalham no mesmo lugar, tá? A rotina deles de sair de casa para trabalhar vai ser a mesma? Vai ser diferente, pessoal. Isso vai acontecer com cada um de nós.
mesmo eu tendo um único problema, cada um de vocês vai resolver de um jeito. Vocês concordam? Beleza, por quê? Porque cada um pensa de um jeito. Tá? Cada um vai dividir esse problema em outras etapas de um jeito. Isso daí vai acontecer. Tudo bem, é importante que o problema seja resolvido, pelo menos por enquanto. Quando a gente está falando de otimização é outra coisa, mas agora a intenção é resolver o problema. Legal. Então, dado um determinado problema, se eu colocar aqui um exercício, cada um vai resolver com a sua lógica. Tá? Grande parte das pessoas não necessita colocar por escrito os passos a realizar para cumprir a tarefa. É aquela parte do que a gente falou, né? Muitas coisas que a gente faz é mecânico já. Por quê? Porque a gente já fez muitas vezes. Coisas que a gente vai desenvolver em algoritmos não vão ser, a maioria de vocês vão estar aprendendo. Alguém já está trabalhando com programação? Sim? Sim? Beleza. Vocês já sabem toda a parte de algoritmo, então, eu suponho. A parte de algoritmo, então, pensar em algoritmo, eu suponho que você já saiba. Sim. Não tem como você pensar em uma linguagem de programação sem pensar algoritmicamente, pessoal. Não tem jeito, tá? Quando se trata de problemas para solucionar para o computador, a sequência de ações que o computador deve realizar é por vezes bastante extensa e nem sempre conhecida e óbvia. Isso daqui a gente já fez, não falou? Tá. Para a programação de computadores, a análise cuidadosa dos elementos envolvidos de um problema na organização criteriosa da sequência de passos necessária à solução deve obrigatoriamente preceder a escrita do programa que busque solucionar o problema. Então, quando a gente tem aí um problema a ser resolvido, é necessário primeiro a gente ver o quê? Quais os elementos que vão ser envolvidos. Tá? Num sistema, por exemplo, nem sempre a gente só depende da própria empresa para resolver esse problema. Tá? Dependendo do sistema a ser desenvolvido, eu vou precisar do quê? De outras pessoas, de outros fornecedores, de órgão público. Correto? Por exemplo, aquele problema que a gente teve lá de pegar o valor do dólar do dia. Vocês viram lá que a hora que digitou ali no buscador, ele já apareceu, não é? Legal. Ele está pegando esse cara aí da onde? Está puxando esse dado, essa informação de algum lugar preferencialmente confiável, né? Ou da Bovespa, tá? Ou de algum site confiável que tem o valor do dólar real lá, né? Se essa empresa lá, por exemplo, não estiver funcionando, eu vou conseguir te dar o dado correto? Não, eu dependo de outras pessoas. Então, nesse caso de outra empresa, né? Então, o que acontece, pessoal? Analisar o ambiente é uma coisa muito importante também. Quando a gente faz hoje emissão de nota fiscal, isso daí é fogo. Hoje o governo está pegando muito, né? Você precisa hoje passar para um Cefaz de algum estado, né? Uma Secretaria da Fazenda. A emissão de nota fiscal, na maioria das vezes, é eletrônica hoje, ou 90% delas está sendo eletrônica. Se o camarada hoje estiver devendo para a Receita Federal, o governo federal repassa para o Cefaz e o cara não consegue comprar. De jeito nenhum, não consegue. Na hora da emissão da nota, que tem que passar pelo Cefaz, pela Secretaria da Fazenda, ele vai lá e corta o cara e fala, não vende para ele. Mesmo que o cara tenha pagado à vista você. Pagou à vista, beleza, né? Teoricamente você já não tem mais problema de não receber. Mas não é isso que o Estado está fazendo mais. Deveu para a Receita hoje, você não compra. Pelo menos com nota, né? Aí você tem que arranjar um cara que venda sem nota para você se virar, que é difícil hoje também. Né? Na parte de indústria, pelo menos, é mais difícil. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um ambiente a ser analisado e ver, estudar esse ambiente. Tá? Se ele vai realmente o quê?
vai ser seguro para eu poder utilizar ele na hora que eu pegar e conseguir a minha solução. Tá? Então, é importante, na hora de a gente analisar e estudar toda essa parte. Tudo bem aí? Sim? Hoje, pessoal, o mundo é muito conectado, muito complexo. Tá? O Brasil, infelizmente, para essa parte de tráfego de dados, tá? Federal, municipal, estatal, ela é muito forte. O Brasil ele tem uma amarração muito grande, mas muito grande mesmo. Tá? A Receita Federal é um dos melhores sistemas do mundo para a parte do quê? De recolher informação das pessoas e das empresas. Por quê? Quer ser bom. Hã? O Brasil quer ser bom. Quando o Brasil quer ser bom, ele é, né? Beleza. Mas tem um motivo para ser bom também. Não é à toa que os caras são bons. Por quê? Quando ele quer. Porque tem muita sonegação. Tá? O Brasil, infelizmente, o imposto que a gente paga é muito, mas é muito pesado. Então, uma boa parte não, vem caindo, mas ainda uma parte das empresas só nega, cara. O que a Receita Federal quer fazer? Pegar justamente quem só nega. Se não tiver um sistema bom para isso, não pega. Se não tiver um sistema que amarre tudo isso, não pega. Tá? Os Estados Unidos, o sistema deles não é tão bom quanto o nosso. Por quê? Oi? Imposto dos Estados Unidos é alto também. Tá? A quantidade o valor do imposto em si também é bem cobrado. Só que assim, os Estados Unidos, a cultura dos Estados Unidos tá? Declara certo. A maioria dos americanos vão declarar certo. Isso daí não tem dúvida nenhuma. Então, para eles, tranquilo, a gente não precisa de um sistema tão rigoroso desse jeito. Para o Brasil, não, é o contrário. Tudo bem, a gente é bom muito em sistema, mas teve teve um fundamento ruim, né? Agora, nos Estados Unidos, se você sonegou imposto, você é preso, cara. Você não tem chance de sair. Você pode ter 1 milhão na sua conta, você não tem fiança naquilo. Pegou, fez o quê? Não pagou o imposto, você vai preso. E acabou, você não tem choro nisso daí. E já era. Por isso que os caras respeitam muito. Tá? Lá a lei é o quê? Lá a lei funciona mesmo. No Brasil, cara, pode pegar aí, certo? Empresa fraudando, tá? Político roubando. Pro cara ir preso, cara, agora tá começando a melhorar um pouco. Mas ainda é muito furado o negócio. Então a gente não tem respeito pelas leis, infelizmente. Isso é uma característica negativa. Né? Exato, com certeza. Tem um motivo bom, tem um motivo forte para ele ser dessa forma. Então, tem isso, tá, pessoal? Infelizmente, não é uma notícia boa, né? Nesse caso, nós de ser um sistema bom, mas é o que realmente é. Bom, no geral, no desenvolvimento de algoritmos computacionais, não são utilizados nem linguagem de programação e nem linguagem natural, mas formas mais simplificadas de linguagem. As formas mais usuais de representação de algoritmos são a linguagem textual, uma pseudolinguagem e o fluxograma. Então são essas três formas de algoritmos que a gente tem, na verdade, de representar. Tá? Mais uma vez, fluxograma a gente vai ver bastante, pseudolinguagem a gente vai ver bastante. Tá? Linguagem textual a gente vai ver agora um pouco, mas a gente já vai sair fora dela mais rápido. Beleza aí? Legal. Bom, por enquanto, pessoal, eu vou parar por aqui. A gente vai para o intervalo. Depois a gente continua a partir daqui. Beleza?